para quem ficará o que tu acumulaste? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Caríssima igreja, amado povo de Deus, a liturgia, a palavra de Deus quer nos mostrar, está nos ensinando a fórmula de se conquistar a felicidade e também nos ensina como evitar o desespero, evitar a opressão. E eu quero agradecer muitas vezes a cada um de vocês que contribuiu e contribui com a paróquia São José, que me acolheram e que acolhem tantos outros vocacionados e vocacionadas, porque nós estamos celebrando o mês de agosto, o mês das vocações, e hoje em especial o dia do padre, do sacerdócio, e nós precisamos continuar com essa empreitada de estar sempre apoiando tanto o padre, mas assim também a vocação que cada um de nós temos. Primeiro, a vida. Todos nós somos vocacionados, chamados à vida, a valorizar a vida. Segundo, devemos nos consagrar a Deus. Ontem sexta-feira, recebi a primeira ordem do sacramento, mas todos nós, cada um de nós, cada um de vocês, são e devem se consagrar a Deus, se consagrar à sua família, a uma causa, a causa de Jesus Cristo. Então, mas todos sem exceção somos convocados e chamados para sermos felizes. É a única pergunta que é universal em todo o planeta. O que você é chamado? Para que você está nesse mundo? Qual é o sentido dessa vida? Ser feliz. Você é chamado a ser feliz. E é sobre isso que a liturgia, a palavra de Deus, vai nos mostrar hoje.
Então fica o meu agradecimento pela acolhida por muitos anos, por somente na comunidade católica, uma pessoa como eu e muitos outros colegas meus, o Padre Edivan, o Padre Eduardo, o Padre Flávio, o Padre Adalto, pessoas humildes que aqui, com o apoio de todos vocês e da comunidade da Diocese, unido à Igreja Católica Apostólica Romana como um todo, só nesta instituição nós temos a oportunidade de uma pessoa simples e humilde chegar ao patamar, concluir os seus estudos e se qualificar para servir a comunidade. Na minha parte, muito obrigado mais uma vez. Mas, como eu dizia, a palavra de Deus quer nos mostrar o caminho da felicidade. Começa com um sábio, antes de Jesus, no Antigo Testamento, olhando, refletindo a vida. Nós também devemos refletir a nossa vida, pensar um pouco sobre a condução da nossa vida e como as coisas funcionam na vida. E o sábio, ele vai constatar que com sabedoria ou sem sabedoria, que com bens ou sem bens, tudo é vaidade na sua concepção de ver. Alguns poderiam chamá-lo de pessimista, outros poderiam chamá-lo de realista, porque de fato ele tem razão no que ele diz, mas a nossa sociedade não está tão diferente assim. Não está tão diferente se analisarmos a vida sem o ensinamento de Jesus Cristo. A pessoa sem o sonho, sem a participação na vida da comunidade, ele olha para a situação do nosso mundo contemporâneo e vai também ser tentado a chegar a essa mesma conclusão. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Mas Jesus tem uma resposta para nós e uma receita de felicidade para nós. Ele vai dizer que este mundo só tem sentido se nos refugiarmos nele, como também diz o Salmo. Nós vamos ver que Jesus primeiro é chamado a dividir os bens dos outros. Ele se nega a isso. Ele não quer tomar partido e lá, toma aqui, põe ali, como o pai ou a mãe às vezes faz com a criancinha, dividindo os bens, né? Dividindo os brinquedos, não, e como deve fazer. Mas Jesus não quer ser juiz desse tipo. Jesus vai contar uma história, uma parábola, e vai mostrar que os bens, a vida da pessoa, não depende da quantidade de bens que ele tem, mas deve ser uma atitude de dentro para fora. Não pode ser uma atitude de revolucionário que quer, com a força, fazer a distribuição dos bens. Mas ainda temos uma grande caminhada para descobrirmos aonde está, porque com todo esse conhecimento durante muito tempo, ainda a nossa sociedade se encontra cada vez mais valorizando, coisificando e considerando as pessoas que têm mais como se elas fossem realmente mais pessoas, mais especiais do que aqueles que não têm. E, pasmem, tem até a tal da teologia da prosperidade, aonde aquele que tem mais é mais abençoado do que aquele que tem menos, e está se até vinculando a bênção, a graça de Deus aos bens materiais. Isso, ao meu ver, a meu ponto de vista teológico, bíblico, isso não tem coerência. Não sei se meus amigos e se vocês concordam comigo, mas isso não tem coerência evangélica, porque Deus é misericordioso e hoje vimos que a vida da pessoa não depende dos bens. Pois bem, mas o que então nos leva a ser atraídos pelos bens e às vezes até escravizados pelos bens materiais? Eu penso que é
a busca pela segurança. Todos nós já começamos desde a infância buscando segurança, e às vezes buscamos isso através das posses. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, e às vezes até brincamos como criança, meu brinquedinho é melhor do que o seu, e só que a gente cresce e continua fazendo essas brincadeiras, querendo mostrar que nossos bens, nossas coisas são melhores que o outro. Mas no fundo está o que por trás disso? Está o medo de não sermos amados, de não sermos queridos, de não sermos benquistos. E aí vamos ajuntando nos celeiros da vida para conseguir o quê? Conseguir a segurança de sermos amados. Mas devo lembrar que na liturgia, na palavra de Deus, a palavra medo é contrário à palavra fé. Ou seja, quem tem medo não tem fé. Quem tem medo é porque não acredita que tem alguém maior do que ele, com ele. E nós somos chamados, a cada um de nós, a acreditar que há um Deus maior do que nós, capaz daquilo que nós não somos capazes. E por isso não devemos ter medo. Muitas vezes o texto evangélico, Jesus dizia: não tenhais medo, não tenhais medo. É uma das frases mais repetidas no evangelho. Não tenha medo de viver os princípios evangélicos, de acreditar no bem, de acreditar na justiça, de acreditar naquilo que você aprendeu que é correto. Não tenha medo de praticar o bem e de ser um promotor da vida na onde Deus te colocou. Então, vamos compreender melhor na segunda leitura aos Colossenses que ouvimos: buscai as coisas do alto, buscai as coisas de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer falar. Buscai as coisas de Deus, plantai o bem e colhereis o bem. Buscai, e aí então você vai ser uma nova criatura, vai entender porque Jesus disse: quem procurar ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem gastar a sua vida por causa do nome de Jesus, ou seja, por causa dos princípios, por causa da vida que Ele nos ensinou a viver, assim vamos ganhar. E vamos ganhar começando aqui nessa vida, produzindo a nossa felicidade. Então, que cada um de nós, como salmista, que o Senhor seja o nosso refúgio, que nós não tenhamos tanto medo, e que nós não busquemos colocar a nossa segurança nos bens materiais, nos coisificando, sendo senhores da nossa sociedade. Você é o senhor das coisas e não o contrário. Os bens materiais não podem garantir a felicidade, como a mídia, como muitos meios de comunicação, e muitos por aí vêm pregando a ostentação, o luxo, tudo isso como forma de felicidade. Isto é mentira, segundo a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus